Eu acredito que em algum momento toda pessoa iniciada no candomblé já foi abordada por algum amigo ou parente interessado em saber um pouco mais sobre a nossa religião. Outro fato interessante é estar em uma roda de conversa onde de repente o assunto surge e, inevitavelmente, uma pessoa que nem é iniciada resolve dar uma aula sobre candomblé sem jamais ter participado de uma comunidade de terreiro por algum tempo. Essas são situações hipotéticas que parecem ser bem simples, mas na verdade possuem uma grande complexidade. Uma única expressão errada numa dessas oportunidades pode contribuir para o aumento de uma visão preconceituosa, ou contribuir para criar uma resistência em desmistificar aquilo que causa um bloqueio para que uma pessoa possa conhecer uma casa de candomblé, por exemplo. Por mais reservado que o iniciado seja, em algum momento ele terá por obrigação que se pronunciar para promover respeito ao invés de preconceito. E caso ele não faça reflexões constantes sobre a responsabilidade de ser um propagador do conhecimento que pode ser compartilhado com o leigo, então, fatalmente ele deve estar preparado para se calar diante de tais questões. Ao deparar-se com a curiosidade ou o interesse do leigo, como o Ogã deve estar preparado para dirimir dúvidas com respostas úteis à coletividade? Eu sou o Ogã Leandro e, como mencionado anteriormente, aqui o nosso objetivo é trazer informação e conhecimento sobre o candomblé de uma forma responsável e consciente. Para aqueles que são iniciados, mas não são Ogãs, é importante que todos nós compartilhemos o conhecimento público que nós temos sobre a religião com as pessoas que estiverem interessadas. Mas é igualmente importante não se esquecer que, como guardiões da liturgia, da doutrina e da tradição, nós, Ogãs, temos que ter responsabilidade com as coisas que são faladas para os mais novos e para os leigos. Para aqueles que já são simpatizantes da religião e nos acompanham com muito carinho, durante o bate-papo de hoje, eu pretendo esclarecer algumas informações e conectar aquilo que vocês já sabem com a nossa realidade dentro do candomblé. E por tudo isso, eu convido a você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar os próximos assuntos. E para você ter uma compreensão maior das responsabilidades do Ogã dentro do candomblé, eu vou deixar um link para a primeira temporada do podcast na descrição do vídeo. Além disso, eu quero lembrar que você pode ouvir um novo episódio do podcast Jack e Aló todas as quartas-feiras às 21 horas pelo YouTube e pelo Castbox também. E não se esqueça de nos seguir também nas outras redes sociais, onde você pode receber novidades diárias e conversar comigo pelos comentários da mesma forma como faz aqui. E agora, como de costume, para responder à pergunta inicial, vamos fazer novos questionamentos para gerar reflexões. O candomblé nada mais é do que uma religião brasileira com origem na cultura e nos diversos cultos familiares, individuais ou coletivos, de diversos grupos étnicos espalhados pela África. Portanto, o candomblé pode ser chamado de religião afro-brasileira. A tradição do candomblé é influenciada diretamente pela cultura iorubá, entre outras, que possui 401 divindades como objeto de culto e são chamadas de orixás. No antigo reino do Daomé, atual Benin, as divindades são chamadas de voduns, e entre os povos congo-angolanos podem ser chamadas de Inquice. E fazendo agora um parêntese, na tradição do culto que eu pratico, Deus, a divindade criadora, é chamada de Eledumare, ou Senhor Todo-Poderoso. E pelo fato de eu achar que não tenho conhecimento adequado na profundidade dos diversos cultos das outras nações que formam o candomblé, eu vou me abster de falar a respeito da nomenclatura que eles usam para se referir ao Deus Todo-Poderoso, deixando em aberto para que, em outras oportunidades, algumas pessoas dessas nações possam vir representá-las e falar um pouco mais sobre isso. Enfim, essas divindades possuem a tríade do poder divino, onipresença, onipotência e onisciência, e com isso são responsáveis por manterem o ciclo da vida. Dotadas de livre-arbítrio e dualidade, essas divindades têm poder de julgamento e ação ilimitada para cumprir os desígnios do Criador, interagindo com os seres humanos de forma inteligível. E como funciona essa interação entre os seres humanos e as divindades? A interação entre os seres humanos e as divindades no candomblé funciona como uma via de mão dupla. As pessoas enviam suas súplicas e agradecimentos às divindades por meio de rezas ou orações, e as divindades respondem de várias maneiras, tanto subjetivas como objetivas. A convivência com os meus mais velhos e a minha própria vivência me permitiram ter uma percepção mais apurada da presença dos orixás.
o que eu acredito ter me dado uma certa habilidade em interpretar os pequenos sinais que confirmam essa presença. Essa percepção me ajuda a acalmar o coração em determinados momentos de angústia e a dar mais importância para a minha intuição durante a tomada de decisões nas ações que podem influenciar o meu dia a dia. Além da percepção pessoal, o candomblé conta com um sistema oracular divinatório que permite a troca de mensagens entre o mundo físico e o mundo espiritual. A ferramenta oracular mais popular dentro do candomblé é o jogo de búzios, com a qual a pessoa preparada para manipular esse jogo pode transmitir diretamente mensagens que vieram do orixá. Outra forma de interação é por meio da iniciação em uma classe particular que permite ao iniciado tornar-se receptáculo da energia do orixá em terra. Essa energia consciente materializa a presença da divindade entre os seres humanos. E dessa forma, a vontade do orixá é expressa diretamente a uma pessoa ou comunidade por meio de palavras ou ações práticas. E como funciona essa dinâmica da relação entre o orixá, objeto de culto, e a pessoa que o cultua? O candomblé é uma religião iniciática que tem uma ritualística própria para cada ocasião de acordo com a sua doutrina. O conhecimento é passado oralmente, o que permite a perpetuação da religião, e a vivência prática é essencial para que os iniciados possam exercer as suas funções. Um tema a respeito da ritualística que pode gerar controvérsia e preconceito é a imolação animal. O abate de animais é uma prática antiga na humanidade, sendo usado tanto para alimentação como para a consagração. No candomblé, o sacrifício animal é realizado para energizar os elementos intermediários entre o orixá e os seres humanos, garantindo a circulação da energia divina, o axé, como combustível para a propulsão da vida. É importante destacar que o orixá em si não necessita da energia vital animal para existir, agir ou demonstrar a sua presença. O sacrifício animal é um ato de demonstração de fé perante as divindades, onde o sacerdote assume a responsabilidade de retirar uma vida em nome do comprometimento com a renovação do laço entre ele, orixá, e sua comunidade. Este ato desencadeia uma reação cósmica que é recompensada com o fortalecimento das energias que circulam toda a ação realizada. A liturgia aplicada para o sacrifício envolve vários fatores, como, por exemplo, a aceitação do animal em ser oferecido em holocausto. Há rituais de encantamento dos elementos sagrados, cânticos e rezas que dão ciência ao universo dos motivos pelos quais o sacrifício está sendo realizado, e rituais em honra e respeito à ancestralidade familiar divinizada, que é a fonte do nosso conhecimento. A execução de diversas etapas é essencial para que o ciclo iniciado com a abertura da obrigação seja fechado adequadamente. E durante esse ciclo, nada se perde. A carne é servida como alimento para a comunidade. A pele do animal se torna parte dos instrumentos musicais sagrados. As penas são utilizadas como adornos para as roupas que vestem os orixás materializados nos corpos dos iniciados. E até mesmo os ossos e outras partes do animal abatido são utilizadas para a confecção de elementos místicos. E não sendo iniciado, é permitido acesso na realização dessa ritualística? O candomblé é uma religião que pode ser dividida em dois momentos distintos. O primeiro momento é o da obrigação religiosa que é reservado aos iniciados, porém, admite-se a presença de adeptos e simpatizantes da comunidade do terreiro. Nessa situação, há momentos que são abertos ao público participante e outros momentos que são reservados às pessoas iniciadas que exercem funções particulares naquela obrigação. E o segundo momento é a festa pública, que pode e deve contar com a presença de todos, convidados, simpatizantes, pessoas que moram próximas do terreiro, enfim, todo mundo é convidado para estar na presença do orixá. As celebrações festivas do candomblé são contagiantes pela costumeira alegria das pessoas que estão ali na presença das suas divindades. A culinária tradicional do candomblé é uma experiência gastronômica surpreendente e espetacular. Além disso, participar de uma festa de candomblé é uma oportunidade maior de estar em conexão com as energias do universo, o que com certeza promove um bem-estar natural a todos os presentes. É totalmente benéfico que o não iniciado conheça e frequente o candomblé, desde que ele respeite as tradições e os costumes daquele terreiro. E agora, será que ainda resta alguma forma objetiva com a qual eu possa explicar para quem não é iniciado o que é o candomblé? A experiência religiosa é única para cada indivíduo,
e pode ser interpretada de diversas formas. Com base na nossa conversa de hoje, eu acredito que nós podemos começar a aperfeiçoar os alicerces do nosso conhecimento. O candomblé precisa de reflexão. 10 pessoas podem vivenciar uma mesma situação, e se nós pedirmos a elas que descrevam a experiência, então nós teremos 10 interpretações diferentes sobre o mesmo ponto. Embora a internet seja um mar sem fim de informações, é preciso ter responsabilidade para filtrar aquilo que é de interesse, filtrar aquilo que tem fundamento e encontrar aquilo que vale a pena uma reflexão. Como praticantes do candomblé, é nossa responsabilidade dissipar preconceitos e erros, como, por exemplo, a ideia errônea de que Exu é o diabo judaico-cristão. No candomblé não existe um ser antagônico a Deus, mas este é um assunto para um próximo episódio. Outro exemplo de preconceitos e erros que precisam ser dissipados é a associação da expressão magia negra com coisas ruins. Você pode acessar o primeiro episódio da nossa terceira temporada e me ver dirimindo esse assunto utilizando um pouco de física e religião. Ainda temos muito que aprender e discutir sobre o candomblé, mas para isso precisamos ter respeito, responsabilidade e disposição. E este foi o terceiro episódio da terceira temporada do nosso podcast Jack Aló. Eu espero que vocês tenham gostado do tema que eu elaborei, gravei, dirigi e produzi com muito carinho para todos vocês. Nosso objetivo é desmistificar alguns conceitos e estimular reflexão para que todos nós possamos aprender juntos. E se você gostou do conteúdo e deseja se manter atualizado com os nossos próximos episódios, eu te convido a se inscrever no canal. Siga as nossas redes sociais e ative os sininhos para que você possa receber notificações sobre as novidades que estão por vir. Esteja pronto para participar do nosso bate-papo semanalmente, às quartas-feiras, 21 horas. E não se esqueça que você pode falar comigo diariamente pelo Instagram, TikTok, Facebook e Twitter, onde eu posto conteúdo todos os dias e você pode utilizar os comentários e os stories para interagir comigo. E você pode utilizar o WhatsApp, que se encontra na minha das minhas redes sociais, me trazendo dúvidas, críticas e sugestões de uma maneira mais rápida e dinâmica. E mais uma vez eu te agradeço por se juntar a mim nesta jornada de reflexão e transformação. Um forte abraço. Jack Aló.